Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Os 3 filhos da fortuna. Certa vez, um pai chamou os seus 3 filhos e deu ao primeiro um galo, ao segundo uma foice e ao terceiro um gato. Já estou velho, disse ele, e minha morte se aproxima, mas antes venho pensando no futuro de vocês. Dinheiro não tenho e os presentes que estou lhes dando podem parecer de pouco valor, mas tudo depende do bom uso que fizerem deles. Basta procurarem uma terra onde essas coisas ainda sejam desconhecidas e sua fortuna estará feita. Quando o pai morreu, o filho mais velho partiu com seu galo, mas em todo lugar aonde ia, o galo já era conhecido. Nas cidades onde ele avistava de longe, no alto dos prédios, girando com o vento, e em toda a aldeia ele ouvia mais de um galo cantar. Portanto, ninguém se admiraria com um bicho tão conhecido e não lhe pareceu que pudesse fazer fortuna à sua custa. Por fim, aconteceu-lhe chegar a uma ilha onde as pessoas não tinham informações sobre galos, nem tampouco sabiam como calcular o tempo. É certo que sabiam quando era manhã, tarde, mas à noite, se ficassem acordados, ninguém saberia dizer as horas. Vejam, anunciou, vejam esta soberba ave que trago. Tem uma coroa de rubis na cabeça e usa esporões como um cavaleiro. Canta 3 vezes durante a noite, em certas horas. E quando canta pela última vez, o sol desponta. Mas se cantar em plena luz do dia, então prestem atenção, porque certamente o tempo mudará. As pessoas ficaram encantadas. Não dormiram a noite inteira ouvindo, assombradas, o galo anunciar as horas, em alto e bom som. Às 2, às 4 e às 6. Perguntaram se essa esplêndida ave estava à venda e quanto o rapaz queria por ela. O tanto de ouro que um burro puder carregar, respondeu o rapaz. Um preço ridiculamente pequeno por um animal tão valioso, exclamaram todos. Ao mesmo tempo e de bom grado lhe deram o que ele pedia. Quando voltou para casa com sua fortuna, os irmãos ficaram admirados e o segundo disse: Bom, vou partir e ver se posso me livrar da minha foice com igual lucro. Mas não pareceu que fosse conseguir, porque todos os trabalhadores que encontrava por onde passava também levavam foices aos ombros. Por fim, o acaso o levou a uma ilha onde as pessoas não conheciam foices. Ali, quando o milho amadurecia, os camponeses levavam um canhão para os campos e derrubavam a colheita a tiro. Ora, isso era um jeito muito duvidoso de trabalhar. Muitas vezes o tiro passava por cima do milho, outras atingia as espigas em vez dos colmos, dispersando-as pelo ar, e muito milho se perdia. Além disso, fazia um barulho horrível. Então, o rapaz começou a trabalhar e cortou o milho tão silenciosa e rapidamente que as pessoas ficaram boquiabertas de espanto. Concordaram em lhe pagar o que pedia pela foice, e ele recebeu um cavalo carregado de todo o ouro que podia carregar. Então, o terceiro irmão quis tentar sua sorte com o gato. Aconteceu-lhe o mesmo que aos irmãos. Enquanto viajou pelo continente, a gata não lhe valia nada. Havia gatos em toda parte, e tantos que, em geral, afogavam os filhotes assim que nasciam. Por fim, ele tomou um barco e, por sorte, aconteceu
de ir parar em uma ilha onde nunca tinham visto gatos e onde os ratos dominavam tão completamente que dançavam em cima das mesas e bancos, quer o dono estivesse ou não em casa. As pessoas se queixavam amargamente da praga. Nem o rei, em seu palácio, sabia como se proteger. Em todo canto, ratos guinchavam, roendo tudo o que encontravam. Então a gata começou a caçar e logo limpou alguns aposentos, e o povo todo suplicou ao rei que comprasse o maravilhoso animal para o país. O rei prontamente pagou a mula carregada de ouro que o terceiro irmão lhe pedia e voltou para casa com o maior tesouro do mundo. A gata se divertiu com os ratos do palácio real e matou tantos que foi impossível contá-los. Por fim, ela sentiu calor e sede com essa trabalheira. Parou e levantou a cabeça miando sem parar. Quando as pessoas ouviram aquele estranho grito, o rei e todo o seu povo se assustaram e fugiram imediatamente do palácio aterrorizados. O rei se aconselhou com seus ministros para saber qual a melhor medida a tomar. Por fim, resolveu mandar um emissário à gata e exigir que ela deixasse o palácio. Caso contrário, seria expulsa à força. Os conselheiros tinham dito ao rei: é preferível aturar a praga de ratos a que estamos acostumados do que entregar nossas vidas a um monstro como esse. Um jovem nobre foi pronto enviado à gata para perguntar se deixaria o palácio pacificamente. Mas a gata, cuja sede aumentara, só conseguiu miar em resposta. O rapaz entendeu que ela tivesse dito que não atenderia de jeito nenhum e levou a resposta ao rei. Os conselheiros decidiram então que a convenceriam à força. Trouxeram os canhões e logo o palácio estava em chamas. Quando o fogo atingiu o aposento em que a gata estava, ela saltou pela janela, sem correr perigo algum. Mas os atacantes não pararam até destruir completamente o palácio. Fim.